Costuma-se dizer que Vladimir Putin é um bom estrategista e um péssimo estrategista. Isso não significa que ele não tenha uma estratégia. Muitas vezes os formuladores de políticas ocidentais fecham os olhos para os seus objetivos mais amplos e os meios que ele está usando para tentar alcançá-los. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é apenas uma parte do plano geoestratégico de Putin para tornar a Rússia grande novamente e barrar o que ele chama de expansão da OTAN para próximo de suas fronteiras. Mas existe uma coisa muito maior por trás disso. Seu objetivo é explorar o que ele vê como a fraqueza atual do Ocidente, personificada pelo retorno do isolacionismo dos Estados Unidos, para reequilibrar o sistema internacional em favor de países que rejeitam os valores ocidentais associados à democracia e ao Estado de Direito. Um exemplo é a Rússia convencendo os países do BRICS+, a construir uma plataforma alternativa para pagamentos internacionais que seria imune às sanções ocidentais, para assim criar um sistema financeiro global robusto capaz de acabar com o domínio do dólar americano. Outro importante e excelente exemplo é o compromisso do Kremlin, com projetos ambiciosos de transporte projetados para aumentar a influência russa no comércio global. O desenvolvimento da rota do Mar do Norte no Ártico da Rússia é agora uma prioridade máxima, influenciada em parte pelas sanções ocidentais em resposta à guerra na Ucrânia. Elas não persuadiram Putin a parar a guerra, mas estão causando danos à economia russa e limitando seriamente as possibilidades de crescimento a longo prazo. A mudança climática está mudando rapidamente a importância da região do Ártico. A Rússia responde por 53% do litoral do Oceano Ártico e Moscou vê a Rota Norte como chave para o futuro da região. Esse litoral se estende por quase 15 mil milhas, mais de 24 mil quilômetros. A rota pelo Ártico de São Petersburgo a Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, é de 14.300 quilômetros. A mesma jornada pelo Canal de Suez é de 23.200 quilômetros, muito mais longa. Nos últimos anos, as mudanças climáticas que fazem parte do ciclo da Terra aumentou o período em que a rota do Mar do Norte é navegável. 5 anos atrás, os navios podiam passar por ela somente em julho a novembro, mas recentemente essa janela se ampliou e agora se estende de junho a janeiro. Embora a possibilidade de desenvolver a rota do Mar do Norte seja uma das vantagens da mudança climática natural, ela vem em uma desvantagem significativa: o rápido derretimento do chamado permafrost nas cidades costeiras da região do Ártico e mais para o interior, que está danificando moradias, estradas e ferrovias. O permafrost é um solo congelado em regiões muito frias comuns no Ártico, que retém gás de efeito estufa, como o dióxido de carbono. No Ártico russo, as temperaturas médias estão subindo 5 vezes mais rápido do que em outras partes do planeta, em algumas partes até mais. Paradoxalmente, nos últimos anos, houve grandes investimentos na produção de hidrocarbonetos no extremo norte da Rússia, principalmente na península de Yamal, que deverá ser responsável por 40% da produção de gás do país até 2030. O plano do Kremlin é focado na rota do Mar do Norte para transportar volumes de carga cada vez maiores, principalmente petróleo e gás natural liquefeito, do Ártico para os mercados asiáticos. Em 2023, 36,2 milhões de toneladas de carga passaram pela rota do Mar do Norte. O objetivo é dobrar essa quantidade neste ano e aumentar os volumes de carga para 150 milhões de toneladas em 2030 e para 220 milhões de toneladas em 2035. Este plano ousado está conectado a uma visão mais ampla da Rússia se tornar uma grande potência marítima com base em seus vastos territórios adjacentes ao mar, tanto no Ártico quanto no Extremo Oriente. Putin tem um interesse pessoal considerável em projetos de construção naval e visita regularmente os estaleiros do país. No entanto, aqui a ambição colide com a realidade. No caso da Rota do Mar do Norte, os quebra-gelos e os navios reforçados contra gelo necessários para dar suporte a exportações em larga escala simplesmente não existem.
Para implementar a visão de Putin, a Rússia precisa construir perto de 1.000 novos navios até 2035, 60 deles navios de grande tonelagem. O problema é que o país também não tem os estaleiros de grande tonelagem necessárias. Além disso, as sanções são cortantes. Por exemplo, os parceiros sul-coreanos e europeus do novo estaleiro de grande tonelagem da Rússia no Extremo Oriente partiram, e os parceiros chineses não têm a tecnologia para construir embarcações robustas e reforçadas, resistentes ao gelo, como a própria Rússia possui. Um dos motivos do aumento da permanência da China na região para aprender mais e ganhar experiências em tecnologia. Embora a Rússia tenha investido significativamente na capacidade portuária nos últimos anos, o redirecionamento dos fluxos comerciais desde a imposição de sanções sobrecarregou a infraestrutura existente no Extremo Oriente. Os esforços da Rússia para projetar poder no Ártico têm um forte componente militar. Moscou melhorou substancialmente suas capacidades de defesa na região nos últimos anos. Os Estados Unidos e alguns aliados da OTAN, notavelmente a Noruega e os novos membros, Finlândia e Suécia, estão observando de perto os movimentos, mas não há sinais, por enquanto, de uma resposta significativa. Os Estados Unidos ainda não perceberam a necessidade de controlar a região para exercer sua política de armas nucleares e convencionais entregues por terra, mar e ar, propriamente a tríade nuclear e as armas mais sofisticadas convencionais. Isso se deve, em parte, às restrições territoriais e climáticas da região. Contudo, o impacto da guerra na Ucrânia está limitando a capacidade da Rússia de implementar seu megaprojeto no Ártico. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.